Queridas irmãs, sendo os jovens a grande maioria da população brasileira, eles representam um potencial enorme para o presente e para o futuro, seja da nossa nação, seja para a nossa igreja. No documento de Aparecida, nós encontramos alguns traços fundamentais da identidade do jovem hoje, cuja personalidade se caracteriza pela doação, generosidade e serviço aos mais necessitados. E o que nos fala esse documento da Aparecida no número 443? Diz assim: jovens são sensíveis a descobrir sua vocação, a ser amigos e discípulos de Cristo. São chamados a ser sentinelas da manhã, comprometendo-se na renovação do mundo à luz do plano de Deus. Não temem o sacrifício, nem a entrega da própria vida, mas sim uma vida sem sentido. Por sua generosidade, são chamados a servir a seus irmãos, especialmente os mais necessitados. Têm capacidade para se opor às falsas ilusões de felicidade e aos paraísos enganosos das drogas, do prazer, do álcool e de todas as formas de violência. Como discípulos missionários, as novas gerações são chamadas a transmitir a seus irmãos jovens, sem distinção alguma, a corrente da vida que procede de Cristo e a compartilhá-la em comunidade, construindo a igreja e a sociedade. Muito bonita esta referência que o documento de Aparecida faz em relação à identidade e à missão da nossa juventude. E eu gostaria de destacar algumas palavras-chave deste documento, deste número citado aqui, o documento de Aparecida. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é a respeito da vocação. Os jovens, para encontrar um sentido para a sua vida, precisa descobrir o chamado de Deus, precisa descobrir a sua vocação, porque quem não se encontra na vida, não tem motivação para viver a vida, fica vazio. Então a juventude precisa realmente entender o que é que Deus quer dela, e isto faz uma diferença. Quando eu descubro o que Deus quer, ou do outro lado da moeda, o que eu quero para a vida, realmente nós podemos perceber aquilo que traz um projeto de vida para a pessoa. Quando a pessoa realmente está bem claro naquilo que está diante dela, ela se empenha na vida, ela enfrenta os sacrifícios, ela enfrenta os seus obstáculos, ela tem um ideal, ela tem um caminho, tem um objetivo, uma meta a ser alcançado, e ela vai com garra. Então os nossos jovens, uma boa parte, já estão nesse caminho. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Mas nós temos uma outra parcela de juventude que ainda estão desorientadas e ainda estão perdidas. Infelizmente estão sendo enganadas e engolidas pela ideologia do nosso tempo. Consumismo, os vícios e
e tantas outras coisas que não leva ao aperfeiçoamento humano, mas leva à destruição humana. Então, dentro deste contexto, nós, como cristãos, nós precisamos ajudar aqueles jovens que ainda não encontraram o seu lugar, não encontraram a sua vocação, para que realmente possam fazer esse caminho. Então, pai e mãe têm que orientar dentro de casa. Quem tem jovens na família, sobrinho, primos, netos, tem que orientar os jovens. Dentro das nossas igrejas, nós temos muitos jovens, muitos deles participam dos nossos grupos. A gente precisa ajudá-los a fazer um caminho. Nas nossas escolas está cheio da juventude. Hoje a escola, a faculdade, é o campo que nós temos para realmente trabalhar a consciência desses nossos futuros cidadãos, para que eles possam realmente se empenhar na busca de um projeto de vida. E descobrir a vocação significa, meus irmãos e minhas irmãs, entender para aquilo que Deus realmente me confia aquela missão. Para uns, Deus dá a missão para constituir família, para outros, Deus dá a missão de consagrar a vida, como sacerdote, como religiosa, como religioso, e até mesmo na vida profissional, Deus dá uma missão. Ninguém escolhe ser médico, advogado, professor ou outras profissões assim formadas simplesmente só por causa de dinheiro, mas é porque gosta, porque se identifica. E este ato de gostar, de identificar, é um sinal de Deus na vida da pessoa. Só que muitas vezes isto não está muito claro na cabeça dos nossos jovens. A nós, que já temos um pouco mais de experiência na vida, é nosso papel clarear isso aí na cabeça de nossos pequenos irmãos. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção deste documento é que os nossos jovens são chamados a servir. Se tem uma coisa que os nossos jovens gostam de fazer, é colocar a mão na massa, é trabalhar, é fazer alguma coisa em prol da vida. Isso nos leva a pensar, dentro da nossa igreja, que a gente tem que dar oportunidade para os nossos jovens, para eles manifestarem justamente este carisma próprio da idade deles. E os jovens não gostam muito de ficar presos, fechado a quatro paredes. Eles gostam de se lançar, de ver uma família carente, fazer alguma coisa por eles, de ver justamente uma família necessitada, socorrê-las, de ver um idoso, estar lá presente. Então nossos jovens gostam de ação, e isso é próprio deles, dentro de casa mesmo. Quem tem um filho jovem, uma filha jovem, pode perceber como eles têm uma energia, eles são inquietos, né? São ágeis, não para, tem uma pilha que parece que nunca desliga. E muitas vezes você fala, nossa, mas não cansa, né? Não para, não dorme, que é esse dinamismo do serviço que precisa ser aproveitado, que precisa ser trabalhado dos nossos jovens. Também aqui neste documento faz um alerta para que os nossos jovens não se entreguem às falsas ilusões de felicidade. Agora de pouco havia dito que existem muitos jovens que estão sendo engolidos pelas ideologias do nosso tempo. A droga, o prazer, o álcool e qualquer outra coisa de facilidade
que promete uma felicidade vazia. É nosso papel, como adultos, de proteger os nossos jovens, para que eles realmente não percam esta fase tão bonita da sua vida. Um jovem que se entrega à droga, um jovem que busca outras coisas, não é que nós vamos condená-la, taxá-la, mas nós vamos realmente ficar entristecidos, porque a fase da juventude só tem uma na vida, e é curta, e passou aquela fase, não volta mais, não se recupera mais. Então é nosso papel, como cristãos, como adultos, realmente proteger os nossos jovens, sair à batalha, sair à frente e defendê-los deste mundo que muitas vezes é violento e deste mundo que é cruel. E por fim, esse documento ali, ele também transmite um otimismo, né? Uma motivação para a nossa juventude, transmitir a seus irmãos jovens a sua experiência de fé. Vou dizer uma coisa para vocês: quem é capaz de evangelizar melhor os jovens são os próprios jovens, eles. Então, os jovens que estão dentro de igreja e que estão aí presentes no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, qualquer outra realidade, os jovens têm esse compromisso de transmitir para os outros aquilo que ele conhece na vida dele a respeito do amor de Deus, do amor de Deus. E todos nós, como também os jovens, recebem muitos sinais desse amor de Deus. E esses sinais não são para ficar trancados a 7 chaves, mas é para serem transmitidas. Queridos irmãos e irmãs, como igreja, desejamos que nossos jovens sejam fortes na esperança, sejam embaixadores de Cristo, como diz São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, para que possam dar um verdadeiro testemunho do seu batismo, semeando a palavra de Deus, sendo de fato um caminho que possam direcionar tantos outros jovens para o caminho do Senhor, conforme nos ensina os estudos da CNBB, número 93, página 69, que diz assim: cada cristão, por seu batismo, é responsável pela construção da igreja, para que ela seja um espelho do amor de Deus no mundo e no sinal do reino. Sejam, portanto, os jovens discípulos missionários de Jesus Cristo, trabalhando com eficácia nessa ação evangelizadora da igreja, prosseguindo o caminho da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, neste tríduo, nós somos convidados a suplicar a São Joaquim e Santa Ana a sua intercessão em favor dos nossos jovens, para que estejam sempre no caminho de Deus e que se sintam fortalecidos na missão que o Senhor lhes confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.